Boa noite a todas, todos, todos. Na verdade, professora Cleide, a alegria, a satisfação é toda minha. Eu fiquei muito feliz com o convite e honrada em poder participar desse momento. Assim, voltar ao UFCA é sempre uma alegria. Ver a UFCA crescendo é extraordinário, né? Saber que o programa está caminhando, que está funcionando, que o trabalho de vocês está dando muitos frutos bons, né? Então, fico muito feliz de participar desse momento, conversar com vocês. Na verdade, eu me proponho uma conversa mesmo para a gente ir descobrindo essas histórias sobre a sustentabilidade, saber o que a gente pode fazer para contribuir com esse processo, né? E aí eu acho interessante falar algumas coisas, né? Trazer assim, algumas proposições para vocês, e depois vocês participarem, né? A participação de vocês é muito importante, mas talvez eu possa trazer assim uns pontos para animar a nossa conversa depois, né? Então, primeiro momento, eu queria ler uma frase que eu acho muito pertinente para o momento que a gente está vivendo e para a proposta do nosso encontro hoje aqui. Diz que a sustentabilidade pode ser entendida como a nossa capacidade de imaginar um mundo melhor e de agirmos nessa direção. Eu acho que, por isso eu dei esse título de Agir para Transformar. Eu acho que é o ponto central da história é esse, né? O que é que cada um de nós pode fazer e o que é que nós, no coletivo, podemos fazer para transformar o mundo no sentido de melhorar a vida para todos, todas e todos. Esse é o ponto central do processo que a sustentabilidade propõe. E essa palavra processo também é muito importante, porque não é uma coisa que fica parada no tempo, nem que acontece e pronto, ficou tudo lindo, maravilhoso, a gente não faz mais nada, né? Então, ela exige da gente esse agir permanente, essa ação permanente, né? Então, sonhar, imaginar um futuro melhor para todos nós é o ponto de partida, porque se a gente não tem esse impulso, a gente não tem realmente a condição de agir, de fazer acontecer. Então, a sustentabilidade, no âmbito do seu próprio conceito, traz essa proposição de ação. Vocês já devem ter ouvido essa história, esse conceito mais tradicional sobre desenvolvimento sustentável. Vou trazer só para a gente relembrar, né? O mais tradicional, o mais conhecido, diz que o desenvolvimento sustentável é um processo que garante que a gente, nesse momento, na geração atual, tenha todas as condições de ter a melhor condição de vida nessa geração, mas de tal maneira que a gente não tire o direito das próximas gerações de também ter uma boa condição, um bom acesso a tudo que for necessário para ter uma boa condição de vida. Dentro dessa perspectiva, a gente já desdobrou muito essa história, já caminhamos muito em relação ao que é, de fato, o desenvolvimento sustentável e como é que a gente pode trabalhar para alcançá-lo. Eu vou tentar fazer um fio para que a gente possa chegar aos dias mais atuais, muito rapidamente, porque eu acho importante a gente pontuar alguns movimentos ao longo dos últimos anos, né? Então, esse conceito mais tradicional e mais conhecido, ele foi proposto pelas Organizações das Nações Unidas em 1987. Quando ele foi construído e proposto dessa forma, foi em 1987. Só que essas discussões sobre a sustentabilidade, sobre a mudança do padrão de consumo, de produção no mundo, elas vêm de muito tempo, né? Mais institucionalizadas a partir da década de 70 do século passado. E aí vem essas discussões, mais no âmbito da academia, né, as universidades, os cientistas alertando que é preciso mudar o padrão de consumo e de produção, alertando muito fortemente para o cuidado com a natureza, com o meio ambiente. Nesse primeiro momento de discussão, esse era o ponto mais relevante, mais importante. Por quê? Porque até então, a única coisa importante, efetivamente, era a economia. Continua sendo, né? Mas pelo menos a gente está discutindo e trazendo outras questões. Mas até ali,
logo depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, o boom econômico que ocorreu em função da reconstrução do mundo fez com que a economia parecesse ser a solução para todos os problemas. Né? Se você cresce economicamente, todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai ter uma vida boa. Essa era a premissa básica nos anos 50, 60. Aí, nos anos 70 do século passado, vem aquelas crises do petróleo e mostram que as coisas não estão assim tão boazinhas, não, que a gente precisa repensar o modelo de produção e que a economia não é suficiente para garantir uma boa qualidade de vida para todos. Começa a se perceber que a desigualdade está crescendo, que os problemas com a natureza são cada vez mais perceptíveis e as pessoas precisam pensar diferente, os governos precisam estar alertados para isso e os próprios produtores, né, aqueles que são responsáveis pela produção, precisam também pensar nisso. Mas ficou muito na proposição das universidades, dos cientistas, dos movimentos ambientalistas. O movimento hippie, por exemplo, trabalhou muito essa questão do desenvolvimento sustentável, do respeito ao meio ambiente e às pessoas. E aí a gente vai caminhando e as coisas vão começando a ficar mais complicadas. Depois das crises do petróleo, a gente começa a não ter mais um crescimento econômico tão potente como depois da Segunda Guerra Mundial, e aí tudo vai formando um ambiente favorável a uma discussão, a se colocar em discussão o modelo vigente até ali, muito baseado principalmente no neoliberalismo, na competição acirrada, no produzir quanto mais, melhor, mais lucro, diminuir o tamanho do Estado. Essas eram as proposições ali, ainda achando que o problema era o Estado, era o tamanho do Estado. E a gente tem ouvido, né, alguma coisa assim semelhante e a gente tem visto que não tem adiantado. Né? Então, também ali naquele momento, até a década de 90, ainda se teimava nesse modelo que começou principalmente na Inglaterra, aqui na América Latina, no Chile, essa ideia, né, do Estado ser minimizado e que o mercado resolveria tudo. Né? Então, esse modelo não funcionou no mundo todo, a gente teve várias crises, vários momentos difíceis, especialmente no hemisfério sul, os países chamados em desenvolvimento, cada vez com mais dificuldades, as crises ambientais não podendo mais ser ignoradas, e aí a ONU, né, como o principal agente da governança global, se coloca nessa discussão, promove vários debates, várias grandes conferências, e especialmente depois de vários movimentos, em 1987, então, eles lançam um relatório importantíssimo para todo mundo que estuda sustentabilidade, ele é meio que a primeira referência, que é o relatório Brundtland, que é o nome da pessoa, da primeira-ministra, agora esqueci o país, que comandou essa discussão em 1987 e forjou esse primeiro conceito de desenvolvimento sustentável. Naquele momento, o principal elemento era trazer o meio ambiente para a discussão sobre a produção, para a discussão sobre como tratar as pessoas. O meio ambiente tinha que ficar no centro, porque até então não entrava nas discussões, os governos não levavam em consideração, muito menos as empresas. Não? E as pessoas mesmo também não se davam conta da sua importância, porque não havia informação. Não havia informação sobre isso, essa informação não circulava, ela estava restrita às pessoas que estudavam e conheciam as dificuldades que a gente estava vivenciando no planeta. Essa informação, então, ela não circulava. Vocês vejam como é importante a circulação, do que é o trabalho de vocês, de uma informação qualificada, de uma informação verdadeira, de uma informação que realmente busque melhorar as relações humanas em qualquer sociedade, em qualquer território. Então, a ONU ela assumiu esse papel preponderante nessa discussão sobre a sustentabilidade, que naquele momento era o principal fator, era o meio ambiente. E aí, a partir de 87, ela começa a trabalhar institucionalmente para que esse conceito se torne efetivo no dia a dia dos governos, das pessoas e das empresas.
E aí, em 1992, a gente tem um grande marco para o desenvolvimento sustentável, que foi a reunião que ocorreu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, chamada Eco 92, Rio 92, e foi ali que o conceito de desenvolvimento sustentável realmente entrou na pauta da vida das pessoas, porque foi um movimento muito forte. 193 líderes de todos os países estavam aqui, os líderes estavam aqui no Brasil. Foi a única reunião que trouxe realmente as principais lideranças do mundo. A maioria de vocês talvez não fossem ou crianças ou nem tivesse nascido nessa época. Eu já estava no mestrado nessa época. Isso é terrível, né, Cleide? Quando a gente começa a lembrar dessas coisas, assim, o tempo que faz. Mas, enfim, eu estava no mestrado nessa época e a gente vivenciou esse movimento político muito forte, né, da Eco 92 e pudemos sentir o pulso, né, desse novo conceito que entrava na pauta do dia a dia das discussões, não mais só na universidade, mas também nos governos, né? E aí esse conceito passa, a partir desse compromisso desses líderes mundiais, ele passa a comandar as políticas públicas e passa a comandar esse conjunto de organismos multilaterais que formam a governança global, que trazem, de um modo geral, muito fortemente, recursos para financiar o desenvolvimento de países como o Brasil. Esse ponto é muito importante, porque, na medida que a ONU define como prioritário que a gente passe a pautar todas as nossas ações pelo conceito de desenvolvimento sustentável, todos os outros organismos ligados à ONU e que são muito importantes nesse processo de desenvolvimento de países como nós, como o Brasil, esses organismos todos, eles dizem assim, olha, eu tenho aqui esse dinheiro, eu posso ajudar vocês a melhorar a agricultura, a melhorar a indústria, a melhorar o comércio, a melhorar a gestão pública, mas só se vocês assumirem como uma premissa básica o desenvolvimento sustentável. E aí você tem um momento complicado, porque você pega um conceito e diz assim, olha, esse conceito é bom e vocês, se quiserem dinheiro, têm que assumir esse conceito. Isso acabou gerando uma certa confusão, porque, no primeiro momento, tudo quanto é plano político assume o conceito de desenvolvimento sustentável e bota desenvolvimento sustentável em tudo. Todo discurso de político, plano de governo, as empresas, todo mundo vai começar a falar de desenvolvimento sustentável e começa a pôr em prática um documento importante que é a Agenda 21, que saiu da Eco 92. Até hoje a gente encontra as pessoas discutindo e trabalhando em cima da Agenda 21, porque realmente é um documento muito bom, que traz, em cada capítulo, ele traz a discussão de um elemento importante, da água, da energia, do comércio, dos oceanos, por aí vai. E aí os governos começam os municípios vão implantar a sua Agenda 21, as empresas vão implantar a Agenda 21, o terceiro setor vai trabalhar com a Agenda 21, e aí fica uma certa panaceia, né? Todo mundo agora é desenvolvimento sustentável. Foi muito usado esse conceito e foi usado mal muitas vezes, né? Muito mais para justificar projetos que nem tinham noção realmente do que era o desenvolvimento sustentável. Botava ali para enfeitar o discurso. Isso foi ruim. Foi ruim porque até hoje a gente luta para mostrar o lado bom do desenvolvimento sustentável, que não é apenas um discurso, mas que é uma premissa fundamental para a organização da vida humana com respeito ao outro, às outras pessoas e ao meio ambiente. Porque a economia não fique sempre no primeiro plano, mas que ela fique igual à preocupação com o meio ambiente e com a sociedade. E aí a gente tem as 3 dimensões básicas desse conceito: o meio ambiente, a economia e a sociedade. As 3 coisas têm que andar juntas. É isso que o desenvolvimento sustentável preconiza. Muita gente acha que o desenvolvimento sustentável fala só da questão ambiental, e não é, e nem pode ser, porque a vida da gente é multidimensional. Naquele momento, o meio ambiente tinha que ser ressaltado, porque ninguém falava disso. Mas na medida que a gente coloca o meio ambiente na pauta, a gente tem que olhar para as outras dimensões também. E as outras dimensões, elas têm que trabalhar juntas mesmo, para por exemplo, as indústrias precisaram se adaptar à nova legislação ambiental que surgiu depois
de 92. O Brasil, por exemplo, tem uma legislação ambiental muito boa. Às vezes é difícil, dependendo das circunstâncias, de ser posta em prática, de ser fiscalizada, mas é muito boa. É uma legislação que, inclusive, já levou outros países a copiar o modelo, de tão interessante que essa legislação é, em vários aspectos, né? Então, as empresas precisaram se adaptar a essa legislação. A produção de carros, de automóveis, por exemplo, teve que se adaptar a essa legislação, que não é só brasileira, o mundo todo fez esse processo, né, de mudança. Então, a discussão, trazer o desenvolvimento sustentável para a pauta da discussão, gerar informação em torno desse conceito é fundamental. A gente precisa compreender o conceito, compreender a proposta desse conceito, compreender que ele é multidimensional, que ele não se refere apenas ao meio ambiente. Eu acho que esse é o ponto mais importante, porque até hoje as pessoas continuam achando que desenvolvimento sustentável diz respeito apenas ao meio ambiente, e não é. E nem pode ser. A gente tem que trabalhar de forma multidimensional. Cuidar do meio ambiente, cuidar da economia, porque todo mundo precisa de emprego e renda, né? Ninguém vai viver eternamente olhando para a floresta. A floresta, para ela ser protegida, a gente precisa ter uma sociedade com acesso a emprego e a renda de forma adequada. Precisa também cuidar de todos os aspectos ligados à questão social. Acesso ao que é mais básico para a dignidade da vida humana: educação, saúde, saneamento, informação. Mais uma vez, a informação é fundamental, é um direito. Informação, acesso à informação qualificada é um direito em qualquer sociedade democrática, para que a gente tenha acesso a outros direitos, né? Então, a informação é fundamental. Então, assim, ele é um conceito de desenvolvimento sustentável que ele não é linear, nem é simples, ele é complexo como a própria vida humana. E a gente tem que trabalhar, então, as dimensões todas ao mesmo tempo, de forma harmonizada. Às vezes, num território, você precisa cuidar mais da economia, porque as pessoas estão passando fome, o desemprego é altíssimo, não há um conjunto de empresas que garantam a questão econômica daquele território, então você precisa investir nisso, sem deixar de investir no cuidado com o meio ambiente, sem deixar de investir na saúde, na educação e outras questões sociais. Mas você precisa também, naquele momento, dar mais ênfase à economia. Em outros locais que a economia já está mais forte, você pode se dedicar mais às questões sociais ou às questões ambientais, se elas forem mais prementes, né? Por exemplo, o que está acontecendo na Amazônia, o alto grau de desmatamento, naquele território a gente tem que cuidar da questão ambiental, não tem conversa. Considerando o Brasil como um todo, aquele ali é o ponto que a gente tem que cuidar, principalmente da questão ambiental. Não que nos outros territórios não precise, mas nesse momento nós temos um problema sério ali. E quando a gente fala, por exemplo, das questões sociais, a gente fala muito fortemente da desigualdade de um modo geral. E a desigualdade é outro conceito que a gente precisa também levar em consideração, que ele é multidimensional. A gente não está falando só de renda, de pobreza. A gente está falando da desigualdade de um modo geral, de tudo que a gente vivencia como ser humano numa sociedade que nos torna diferenciados e muitas vezes colocados numa pecha de preconceito, né? Então, a desigualdade racial, a desigualdade de renda também, claro, mas a desigualdade racial, de gênero, toda e qualquer condição que nos coloque de forma vulnerável dentro de um determinado conjunto social, precisa ser pensado também. Uma sociedade que não cuida dessa desigualdade histórica e estrutural, ela vai ter dificuldades de se superar, de realmente trazer uma condição de vida mais adequada para as pessoas, todas, todos e todes, sem excluir. Se a gente não, até falar assim, uma coisa que eu aprendi com meus alunos, sabe? A gente
fazer questão de falar todas, todos, primeiro foi acrescentamos o todas, e agora a gente acrescenta o todos, porque é muito complexo essa questão de gênero, né? Eu estou aprendendo, e aí, acima de tudo, a gente tem que respeitar. E aí, na medida que a gente respeita essas diferenças, a gente começa a construir uma sociedade um pouco mais igualitária, a gente começa a trabalhar em cima da desigualdade, e a sustentabilidade também é isso. É aquilo que eu disse no começo, é a nossa capacidade de sonhar uma sociedade melhor, que a gente consiga, com a força de cada um, modificar essa condição de desigualdade permanente, para que a geração dessa meninazinha aqui encontre um mundo melhor, né? A geração dos netinhos de Cleide, da minha netinha, dos filhos, sobrinhos, enfim, essa nova geração, que, aliás, é a grande esperança da gente, porque eles já vêm, parece, com um chip novo, sabe? Que já percebem a vida diferente, né? Então, assim, para resumir essa história toda, né? Esse conceito ele é tão complexo e, ao mesmo tempo, tão bonito, porque ele tem como premissa básica melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade. A gente precisa compreendê-lo, então, nessa acepção completa dessas dimensões, dessas várias dimensões. Então, quando ele é concebido nessa proposta de trabalhar na dimensão ambiental, econômica e social, nesse primeiro momento, né, de construção do conceito, na medida que a gente vai caminhando nessa nossa percepção real do que é construir a sustentabilidade, a gente percebe que é necessário incluir mais uma dimensão, que é a dimensão política institucional. Que dimensão é essa? É a dimensão que faz as coisas acontecerem, porque a gente tem ali um monte de gente preocupada com a questão ambiental, outros tantos se preocupam, continuam achando que a economia resolve tudo, e outros tantos querem cuidar de todas essas questões sociais prementes, especialmente num país como o nosso. Quem é que organiza isso? Quem é que faz com que tudo isso aconteça ao mesmo tempo? São as instituições, e são as nossas escolhas políticas. Imaginem vocês como é sério essa escolha política que nós fazemos todos os dias na nossa vida. Ela é que define a nossa vida, né? E aí as instituições, elas são reflexo dessa escolha política, por isso que a dimensão ela está ali, ó, casadinha, institucional e política. Porque no âmbito das instituições é que a gente faz as coisas acontecerem, né? Então, os governos, eles precisam incorporar essa ideia da sustentabilidade, as escolas, as igrejas, as universidades, as instituições que compõem a sociedade, elas precisam estar caminhando na mesma direção para que a gente realmente consiga efetivar uma transformação, consiga uma mudança real. E esse caminhar na mesma direção, esse conjunto de valores que formam as instituições, que a gente hoje chama de governança, né? Eles são subjetivos na medida que são escolhas, e que são escolhas políticas. Portanto, a gente precisa perceber essas interrelações que estão em torno de nós, em cada instituição que a gente vive, a gente começar a se perguntar quais os valores que realmente estão no ponto, na base das ações daquela instituição, e quais os valores estão na base da nossa própria vida. Então, uma coisa é esse conjunto que se dá, que acontece no âmbito coletivo. Ele realmente é o que faz as coisas se transformarem, a vida se transformar, o coletivo. Não é eu sozinha não vou resolver, Cleide sozinha não vai resolver, vocês individualmente não vão resolver, mas é necessária a ação individual. Mas ela só vai ser efetiva quando a gente aprender a trabalhar no coletivo. E as instituições representam essa coletividade. E as instituições são feitas de pessoas. E as instituições públicas, elas são feitas de pessoas que normalmente são postas lá, pelo menos na gestão, por nós. Então, temos que ter muito, muito, muito cuidado com essas nossas escolhas, né? Lembrar que não se trata de uma
questão pessoal, mas do respeito à coletividade, do que é melhor para o todo, e não só para mim. Precisa haver sempre um consenso entre a minha vontade e a vontade do coletivo. Então, a gente tem, no âmbito do desenvolvimento sustentável, nós temos esse desafio também. Né? E aí, chegamos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Se fosse contar toda essa história de 92 até 2015, quando eles são concebidos, era mais longa ainda, né, essa nossa conversa. Mas de 1992 para 2015, quando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são propostos pela ONU, a gente tem inúmeras conferências, inúmeras discussões, muita coisa escrita, muito debate, muitos avanços, também muitos retrocessos, em grande parte por um certo preconceito que foi estabelecido em torno desse conceito de desenvolvimento sustentável, que acaba muitas vezes as pessoas achando que não vale nada, ou outras achando erroneamente que se trata só da questão ambiental, e aí a gente vai perdendo grandes chances, né, de trabalhar em torno desse conceito e realmente propor transformações. E aí, pensando nisso, né, a ONU vem trabalhando com agendas globais. Né? A primeira grande agenda foi a Agenda 21, que durou realmente bastante tempo, a discussão em torno dela, gerou grandes frutos. No ano 2000 vieram os Objetivos do Milênio, que a proposta era que de 2000 até 2015, 8 Objetivos do Milênio fossem trabalhados para melhorar o que se definia como problema em torno daqueles objetivos. E aí, em 2015, se fez um balanço dos Objetivos do Milênio e se percebeu que se precisava de muito mais trabalho em torno de vários outros objetivos, e aí foi definido 17 objetivos. São os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que estão na chamada Agenda 2030, porque, mais uma vez, temos 15 anos, né? Agora nós temos só 10 anos, menos de 10 anos, 9 anos só agora para alcançar todas as metas definidas para cada um desses 17 objetivos. Então, a Agenda 2030, ela é o conjunto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e ela é também quase que um manual de implementação de políticas públicas. Eu não sei se vocês já tiveram chance de ler a Agenda 2030, o que ela traz de proposta em torno dos objetivos, além da grande discussão central, que são os próprios objetivos, né? Cada objetivo, ela diz o que é, traz as metas e traz os indicadores que vão nos permitir avaliar se a gente realmente alcançou esses objetivos lá em 2030. Mas é mais do que isso, né? Ela traz diretrizes, ela traz valores, ela traz toda uma discussão sobre implementação dessas ações e sobre a avaliação dessas ações. E aí, eu chego a um ponto interessante, porque quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais uma vez, vou repetir, a gente está falando do coletivo. Naturalmente que a atitude de cada um de nós faz toda a diferença, vejam bem, mas eu quero centrar a minha discussão no coletivo, porque esses objetivos, eles são voltados para a ação da sociedade, não é apenas para as ações individuais, mas para a ação justamente no âmbito dessa dimensão institucional e política, né? Como é que nós vamos transformar as instituições, como é que nossas escolhas políticas vão nos levar ao alcance desses objetivos. Né? E aí, por mais que nós continuemos a ouvir um discurso de que o Estado é muito grande, gasta demais, o problema é o Estado, a gente continua ouvindo esse discurso, né? Até hoje, quando a gente tem uma grande crise, e aí essa pandemia nos mostrou isso, para onde se corre primeiro? Para o Estado. Né? Continua sendo o Estado o ponto central da ação. É a partir do Estado, dos governos que compõem os Estados, que a gente pode propor uma transformação realmente coletiva, que faça diferença em todas as instâncias da sociedade. Então, qual é o principal instrumento do coletivo para a gente resolver um problema público? São as políticas públicas.
Não tem como fugir disso, né? E aí eu quero fazer um parêntese, né? De um outro conceito muito importante, que é justamente o que são políticas públicas, porque também todo mundo usa como remédio, né? Precisamos de políticas públicas na saúde, na educação, não sei o quê. Política pública, ela está assim na boca de todo mundo como a solução, né? Isso aí, intuitivamente, todo mundo coloca as políticas públicas como solução do problema público, problema coletivo, né? Mais uma vez, a gente está falando do público, do coletivo, do espaço público. Né? Mas política pública, ela também é um conceito que vem se repaginando, digamos assim, ao longo do tempo. Né? Ela vem lá da ciência política, da discussão do Estado, do papel do Estado. Durante muito tempo você liga a política pública ao Estado, aos governos. Você não consegue imaginar política pública de outra maneira. Mas hoje a gente tem trabalhado bastante uma nova percepção de políticas públicas. A gente entende que, sim, o Estado é o principal executor das políticas públicas, mas se a gente está falando do espaço público, do coletivo, nós temos várias outras instituições que trabalham no âmbito do coletivo e precisam ser reconhecidas. Então, qual é a acepção de política pública que a gente trabalha hoje? É aquela ação que se coloca para resolver um problema público. Ou seja, a definição de política pública deixa de ser do ator que implementa para ser do objeto da política pública, ou seja, o problema público. A minha questão é resolver o problema público. Eu vou resolver como? Eu vou resolver com políticas públicas. Quem vai implementar essa política pública? O Estado, o terceiro setor e a própria iniciativa privada, por meio da responsabilidade social. A gente tem que reconhecer que temos novos atores. Na verdade, eles sempre existiram, eles sempre atuaram e não foram reconhecidos. Hoje a gente consegue reconhecer a ação pública vinda de outros atores além do Estado. Mas aí está minimizando o papel do Estado? Não, ao contrário, ele tem a obrigação, inclusive constitucional, no caso do Brasil, de continuar promovendo uma série de ações para resolver os problemas públicos. Ele tem esse dever e ele deve continuar com esse dever e ele vai ser sempre o principal ator na implementação de políticas públicas. Mas nós precisamos reconhecer que o terceiro setor tem feito muito, e eu não estou falando só de parcerias público-privadas, estou falando da ação do terceiro setor de forma proativa para resolver problemas públicos. As organizações da sociedade civil que atuam em diferentes territórios que muitas vezes o Estado esquece, como, por exemplo, as favelas, os bairros da periferia, que às vezes o Estado nem consegue chegar lá. Você tem lá uma organização do terceiro setor, uma organização da sociedade civil, uma organização da igreja, enfim, você tem diferentes atores. O modo como esses atores atuam é outra discussão, mas eles estão atuando, estão, de certa forma, resolvendo problemas que o Estado não consegue resolver. Então, a gente tem que reconhecer isso, inclusive, para poder avaliar o que eles estão fazendo. A gente só consegue avaliar se a gente reconhece. E também tem as empresas, por meio dessa ação de responsabilidade social, que hoje é institucionalizada nas grandes empresas, principalmente, também estão atuando no âmbito do coletivo na solução de problemas públicos. Por que é importante a gente reconhecer isso? Porque se a gente não reconhece isso, a gente não tem como avaliar, a gente não tem como saber o que está sendo feito. A gente cobra do Estado, mas agora também nós vamos cobrar desses outros atores. A gente vai avaliar o Estado e vai avaliar também esses outros atores, para saber, afinal de contas, o que é que está sendo feito na sociedade. Né? Por que é importante a gente entender isso? Porque são essas ações no âmbito do coletivo que vão nos ajudar a alcançar um processo efetivamente sustentável de desenvolvimento. São essas ações no âmbito do coletivo que nos vão permitir atingir as metas de cada um desses objetivos. Então, para fechar um pouco essa nossa discussão, falar de sustentabilidade é falar da vida da gente, é falar das múltiplas dimensões que a gente tem nas nossas vidas. Trabalhar no âmbito do coletivo, é buscar
reconhecer as ações e qualificar essas ações a partir desse conceito. Então, o papel do Estado é fundamental, mas também de outras instituições, nesse agir coletivo, nessa busca coletiva por um processo de desenvolvimento que seja efetivamente sustentável, que seja inclusivo, que diminua as desigualdades, que permita que todos nós possamos viver de forma respeitosa uns com os outros, em todas as formas e escolhas que a gente possa ter, respeitoso também com a natureza, quer dizer, o meio ambiente continua sendo fundamental, mas não só ele. E que todos possamos ter acesso a uma boa educação, e uma boa educação que nos permita ter uma melhor empregabilidade. Tudo isso é importante, tudo é importante. Cada dimensão da vida da gente é importante, não é uma só. Né? Precisamos trabalhar tudo ao mesmo tempo. Esse é o desafio. Essa multidimensionalidade do conceito e da ação. Então, para fechar a história, né, eu acho que a minha fala é no sentido de cada um de nós temos a responsabilidade política de levar a sociedade a essa transformação. O âmbito do coletivo é o âmbito da ação para essa transformação. Mas esse coletivo ele só funciona se cada um de nós nos comprometermos com essa transformação. Porque aí é a nossa escolha política individual que vai mudar a sociedade. Então, eu fico à disposição de vocês para perguntas, para mais discussões. Teria, assim, milhões de outras coisas para falar, mas quero ouvir vocês e fico à disposição. É uma aula, né? A gente lê, mas nada como ver, né? Ouvir de alguém que estuda há tanto tempo, né? Acho que a professora Sueli é doutora em desenvolvimento sustentável pela UNB e mesma casa que eu me doutorei também, mas em outra área, enfim. E quando eu trouxe essa disciplina para cá, é exatamente para a gente pensar a responsabilidade social da pessoa bibliotecária, né? De como que a gente atua, principalmente nesse universo agora que a gente está vendo de desinformação, né? Enquanto a gente está... a pessoa bibliotecário, ele trabalha na contramão da desinformação, né? No processo de competência em informação, de como trazer uma informação mais confiável. E também no documento da IFLA, né, que é a Federação Internacional de Associações Bibliotecárias, juntamente com a FEBAB, que é a Federação Brasileira, né, que é a mesma coisa da IFLA, só que Brasil, que ainda em 2015, quando saiu aquele relatório, né, já pensou em trazer, porque como não traz especificamente o apoio das bibliotecas e dos bibliotecários de um modo geral nessa questão, então pensar como que as bibliotecas podem atuar, como que elas podem auxiliar nessa implementação. E aí eu acho que é um papel e é importante que os cursos, não só de pós-graduação, que a gente está aqui na pós-graduação, mas eu penso também em trazer essa disciplina para a graduação, como que a gente pode envolver as pessoas nisso, porque como você falou, não é uma pessoa só, não pode, mas pode começar, né? A gente pode começar e a gente pode tentar congregar mais ações, mais pessoas. E aí, pensando nisso, eu tenho, além do projeto de pesquisa, que está hoje com financiamento da FUNCAP, né, daquele programa de BPI, de Bolsa de Pesquisa, que incentiva a interiorização e a inovação. Tem também um projeto de extensão, que é o TEIA. Enquanto o projeto de pesquisa, a gente está atuando diretamente junto às bibliotecas públicas, dando continuidade ao meu trabalho de doutorado, a minha pesquisa de doutorado, só que dentro de um viés de elencar e de ver como é que a gente pode fazer, até mesmo entregar um produto, né, em que possa haver um compartilhamento de projetos dentro com esse foco dos ODS, né, da Agenda 2030, tem também o projeto de extensão, que é o TEIA, que é a Advocacy para Bibliotecas Sustentáveis, que é dentro
das escolas que a CRED-19 atua aqui, que são 29 escolas, se eu não me engano, em 6 municípios, além de Juazeiro do Norte. Barbalha, tem Caririaçu, tem Jardim, Grangeiro, Farias Brito. Se eu não me engano, são esses. 6, né? E aí, eu acho que é essencial que a gente pense nisso, sabe? Outra coisa também que eu queria comentar, professora, que é muito preocupante, a gente tem acesso aos relatórios, né, que saem todo ano, o relatório Luz, e aí quando a gente pega o relatório e vê o quanto que algumas, né, que as metas estão ou estagnadas, ou retrocedendo, ou, enfim, que não tem que não teve avanço, poucas foram as que tiveram algum avanço significativo, né, e aí você vê a denúncia que o próprio grupo que faz que traz o relatório, que fala a respeito da extinção de cerca de, aliás, da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que foi criada em 2016, né, depois do Nosso Futuro em Comum, né, e acho que Nosso Futuro em Comum, não, Nosso Futuro em Comum é em 87, né, depois do outro documento, e o que acontece? Com ele, sai cerca de 500 órgãos colegiados nesse sentido, né, que era espalhado pelo resto do... Então, um desmonte de um retrocesso, que eles falam exatamente nisso, retrocesso. Então, isso é muito preocupante. Mas era só o que eu queria pontuar, e o Carlos levantou a mão. Pode fazer a pergunta, Carlos. Opa, boa noite, professora Cleide, professora Sueli. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Professora Sueli, a primeira pergunta aqui foi logo no começo da sua fala, que foi pontuado sobre um conceito tradicional sobre desenvolvimento sustentável. E eu anotei aqui que a ideia era ter boas condições hoje, naquele período foi dito isso, né? Sem tirar também das futuras gerações esse direito também de uma boa condição de vida, onde tivesse esse equilíbrio entre a produção e também a responsabilidade social com a natureza. Mas a senhora disse que isso seria um conceito tradicional. Então, e logo em seguida, a gente entrou em alguns detalhes sobre a questão que era preciso mudar o padrão de consumo e de produção. Aí a minha pergunta é, nesse conceito tradicional, em 1987, existia essa ideia, essa preocupação, porém não tinha a mesma ação que temos hoje, com um conceito mais elaborado, uma preocupação mais, talvez, mais aprofundada a respeito desse assunto. Existia a teoria naquele tempo, mas a prática ainda era muito devastadora? Seria isso? Sim, naquele momento ali era a tentativa de organizar uma série de ideias que eram discutidas já há muito tempo, que o primeiro documento foi justamente esse que Cleide citou, que é o Nosso Futuro Comum, é de 1971, foi um dos primeiros documentos que surgiram. Houve outros documentos que eram mais radicais, que previam o crescimento zero, que diziam que se a gente não parasse de crescer economicamente naquele momento, a gente não ia ter planeta em um pouco tempo, né? Por isso que a gente coloca que o desenvolvimento sustentável ele tenta contemporizar as diversas ideias que estavam ali naquele momento, muito sensível, que é como se fosse assim um ponto de inflexão. O meu lado economista não me deixa, né? Eu sou economista, né? A gente fala de ponto de inflexão, é um termo econômico, que é quando a curva de crescimento está crescendo, 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 aí chega no ápice, e aí naquele momento você precisa ocorre normalmente que você continua crescendo, só que vai diminuindo o ritmo. Então a gente chama de ponto de inflexão, aquele ápice ali do crescimento. Então o que a gente tinha ali em torno da década de 70 do século passado era a clareza muito forte de que se a gente continuasse no mesmo ritmo de crescimento, sem que houvesse uma mudança nessa curva, né? Você pode continuar crescendo, mas não com o mesmo ritmo, no mesmo patamar, da mesma maneira, porque senão você vai realmente extinguir o planeta.
tem que acontecer alguma coisa para mudar essa curva, para essa curva, mesmo que a gente continue crescendo, esse crescimento seja mais suave e seja mais respeitoso ao meio ambiente. Naquele momento, a principal questão era a questão ambiental, porque realmente era uma questão que ela não era colocada na pauta da discussão política. O meio ambiente era sempre visto como a fonte dos recursos naturais para a produção. Era a parte do capital natural, né? Sempre visto na perspectiva da produção. Então, a gente tinha que mudar essa perspectiva e mostrar que a natureza era mais do que simplesmente a fonte do recurso natural, a fonte da comida, ela é parte do nosso ecossistema, a gente precisa respeitá-la, precisa protegê-la, porque senão nós vamos deixar de ter o ar para respirar e vamos, inclusive, deixar de ter esses recursos naturais para produzir. E aí seria uma outra grande discussão que a gente passaria também várias horas discutindo a questão da crise climática e por que nós estamos vivendo essa crise climática hoje da forma como nós estamos vivendo. O fato é que se a gente não tivesse começado a mudar alguma coisa naquele momento, nós estaríamos numa situação realmente muito pior. Mas muito pior, né? Assim, se está ruim hoje, estaríamos bem pior do que se a gente não tivesse feito nada, né? Então, naquele momento, era assim uma ação premente, uma ação que tinha que ser feita, essa transformação, essa percepção do mundo todo de que era preciso mudar. E não adiantava querer mudar radicalmente, porque não ia acontecer, né? Uma mudança radical não vai acontecer da noite para o dia. Então, a escolha foi, vamos trabalhar esse conceito paulatinamente. Nesse momento, a gente tem que focar no meio ambiente, porque senão nós realmente vamos devastar tudo e nós não vamos ter mais como continuar caminhando, né? Então, no primeiro momento, os primeiros anos das discussões desse conceito, foi isso. Olha, o que a gente precisa é garantir que as gerações futuras tenham a mesma chance que a gente teve, porque se a gente não fizer nada, nossos filhos e netos, eles não vão conseguir nem habitar esse planeta, e não tem planeta B, a gente não tem condição. Tantos filmes aí que vocês já devem ter assistido catastróficos, mas é mais ou menos isso, né? Se a gente não cuidar, a gente vai perder o nosso local de habitat, né? Que é a Terra. Então, naquele momento, foi isso, né? Foi tipo assim, vamos sacudir o pessoal, a gente tem que fazer alguma coisa para dar um freio nesse processo. E, de fato, isso aconteceu. E aconteceu de forma gradual, porque a gente tem a primeira discussão na década de 70, discussão institucional, tem o conceito trabalhado e difundido a partir de 87, mas só na década de 90, a partir da ECO 92, é que a gente realmente põe isso em prática, começa a pôr em prática, né? E aí vem a história da informação, que é fundamental. Na medida que essa informação vai chegando de forma mais qualificada, as pessoas vão compreendendo melhor o que significa esse conceito, aí sim há uma transformação mais efetiva na vida das pessoas e das instituições. Mas durante muito tempo as pessoas ficaram usando o conceito sem nem saber direito do que se trata. Aliás, até hoje muita gente usa sem saber direito do que se trata, né? Nós não podemos cometer esse erro, a gente tem que saber direitinho do que se trata, né? Então, naquele momento era isso. E hoje, o que a gente tem? A gente tem a condição de trabalhar melhor as outras dimensões. Se naquele momento a gente teve só aquele foco muito forte para o meio ambiente, hoje a gente tem essa condição de trabalhar as 3 dimensões principais, ambiental, econômica e social, e acrescentar e perceber que, para elas acontecerem, a gente precisa da dimensão institucional e política funcionando adequadamente, né? Então, esse conjunto ele tem que ir ao mesmo tempo e contar com o comprometimento das pessoas. Para que aconteça esse comprometimento, elas precisam ter acesso à informação qualificada, elas precisam entender esse conceito, elas precisam perceber que o mundo é finito, as coisas são finitas, se a gente não cuidar, realmente, talvez até a nossa própria geração tenha dificuldade de habitar na Terra, e nós já estamos, em grande parte, em alguns lugares da Terra desse jeito, infelizmente, né? Cleide, eu queria só fazer um comentário. Você falou sobre a questão do Brasil, infelizmente, realmente, depois de 2016, várias instituições foram desmobilizadas. Os objetivos do milênio, por exemplo, o Brasil foi um dos poucos países que alcançou todas as metas definidas, né? Por que será, né? Por que será? Não, né? Diferente, né? O conjunto das instituições que estavam ali funcionando, né, nesse período de 2000 a 2015, tinham outras perspectivas, né, políticas.
E a partir de 2016, esse conjunto de instituições elas têm sido desmobilizadas, políticas públicas têm sido enfraquecidas em relação a tudo isso, em termos principalmente do âmbito federal. Mas, por outro lado, é aquilo que eu falei, existem outros agentes fazendo as coisas acontecerem. O terceiro setor ele tem trabalhado fortemente nesse sentido. Os municípios têm trabalhado fortemente nesse... Não todos, claro, grande parte eles têm... Vocês estão me ouvindo? Porque acho que travou a minha imagem. Sim, professora. Estamos. Eu vou continuar falando, depois deve voltar a imagem. Então, os municípios, acho que é a Comissão Nacional dos Municípios, eles têm um manual de implementação dos ODS para os municípios. Então, você tem agentes públicos fazendo as coisas acontecerem. Infelizmente, esse guarda-chuva maior no âmbito federal a gente perdeu. Mas nós temos governadores trabalhando para isso, municípios trabalhando para isso, a gente tem que valorizar esse movimento, né? Tem que sempre... E é por isso que a gente precisa pensar nesses vários atores que estão aí fazendo as coisas acontecerem, né? Não deixar de dar a devida relevância para todos esses atores. Né? Eu coloquei no chat uma referência, um artigo que eu escrevi no final do ano passado com a professora Verônica, que trabalha tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Tem toda essa perspectiva que eu trouxe para vocês, está aí nesse artigo, e é uma proposta, inclusive, de construção de uma metodologia de avaliação de políticas públicas. Né? Se vocês depois quiserem dar uma olhada. E essa questão da desigualdade, você falou, né, também. Eu passo já para você, viu, Jorge? Que está sendo encarada, né, que é uma desigualdade, quando chega uma política pública, está sendo encarada como privilégio, né? Não, privilégio. Você está... e a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa falar que há uma desigualdade forte e que, por exemplo, você falou, né, em 92 estava fazendo mestrado, eu em 92 tinha acabado de entrar na universidade, e nós temos a mesma idade, né, quer dizer, por quê? Porque era uma outra história, né, eu tinha uma outra vida, uma outra questão, então há desigualdade em vários âmbitos, né, em vários ambientes, digamos assim, e não é culpa de um, de outro, não. A gente só quer que isso não aconteça, que as gerações futuras tenham mais chances, né? E para isso a gente precisa implantar algumas políticas públicas que dê uma equidade maior, né, nas coisas. Jorge. Nós estamos, só para reforçar o que Cleide está dizendo, nós estamos aqui hoje porque existiu uma política pública que pôs, assim, como prioridade a interiorização do ensino superior, pôs como prioridade as cotas, pôs como prioridade a assistência estudantil. Então, é um conjunto de políticas públicas que garantem que esse espaço institucional que foi criado permaneça, porque não é só criar, né? É uma série de condições que precisam existir, e foi uma decisão política. Né? Então, que bom que a gente conseguiu conquistar e que é forte o suficiente para não sucumbir. Boa noite, professor Pedro, boa noite, professor Sueli, demais colegas. Professora, estão me ouvindo bem? Tá? A senhora tocou num ponto aí que eu acho muito importante, né, relacionado ao lado coletivo, né, ao lado da sustentabilidade voltada para o coletivo, das políticas públicas, e eu fico muito preocupado, todos nós, com o governo federal, né, essa questão principalmente do meio ambiente, né? Como fazer o governo federal, né, entrar, né, nessa sintonia, né, do desenvolvimento sustentável, entendeu? Porque, infelizmente, vai na contramão, né? Aí imagine se daqui a mais, né, um ano e continuar, né, esse governo continuar. E aí é uma situação muito perigosa, né, no tocante ao não olhar, né, se o governo federal, né, que é o centralizador, né, e não tem esse olhar de desenvolver políticas públicas, né, fica uma situação muito difícil, né, você vê a baixa no IBAMA, né, essa questão da Amazônia,
Então, eu vejo assim com muito receio, né, e preocupação. Eu sou arquivista aqui no Instituto Federal do Maranhão, né, no IFE, né, e assim, eu percebo que cada vez mais os órgãos públicos têm que implementar, né, medidas voltadas para a sustentabilidade. Nós mesmo temos um arquivo, acho que 90% ainda muito analógico, né, voltado para o papel, né, que a gente consegue implementar sistemas, né, digitais, a gente consegue diminuir, né, reduzir, conscientizar as pessoas a não imprimir, né, porque tem pessoas que, né, que têm obsessão na impressão, né, tem pessoas que têm que imprimir toda hora. Então, os profissionais de informação, ele tem esse papel, né, de conscientizar as pessoas. Olha, impressão vai gerar, entendeu? Vai impactar mais ainda a gestão. Eu acho que nós temos muito ainda nessa questão da sustentabilidade e trabalhar justamente esse lado de conscientização junto com a coletividade, que é um trabalho não de um, né, de todos. Mas o que me preocupa, professora, sinceramente e infelizmente, é esse governo aí, atual, né, federal, que é o centralizador, né, é o que tinha que estar, né, no centro, coordenando essas medidas, né, essas políticas, né, essas novas políticas. E aí a senhora bem citou, né, que temos os municípios, né, temos, né, os estados, né, temos outros agentes, não é isso? Então, assim, muita tristeza, né? Nós temos um país riquíssimo, né? E assim, muito complicado essa questão do Amazonas, essa questão de só olhar para a economia, né? Parece que o governo, né? Eu não estou querendo trazer um debate político aqui, mas tocando no Brasil, né? Especificamente, parece que o vetor é a economia, né? Nós estamos ainda numa pandemia, gravíssima pandemia sem precedentes, e sempre for o olhar ad eterno da gestão Bolsonaro é a economia. Eles frisam isso o tempo todo. Olha, economia. Não pode parar, tem que continuar. Tem que, uma verdadeira obsessão. E, infelizmente, o Brasil ele vai num desastre econômico muito grande, né? Sem precedentes, né? Na questão do gás de cozinha, na questão do combustível, na questão, né? E aí, infelizmente, eu acho que falta o olhar humano, né? Parece que falta o olhar, principalmente do ministro da Economia, né? De pensar realmente na coletividade. Entendeu? Eu acho assim, agora, como fazer esse governo, né? Entender os pontos da sustentabilidade, né? Derrubando. A gente derruba ele, não faz ele entender, não. Não, assim, uma coisa interessante é dizer, o governo se importa com a economia. Nem com a economia, meu amigo, nem com a economia, porque eu sou economista, vou dizer assim, vou falar como economista, né? Se preocupasse com a economia, não estaria cometendo tantos erros, porque são muitos erros. Os erros são impressionantes, né? A própria ciência econômica hoje, mesmo aqueles mais neoliberais, né, que ainda acreditam que o mercado resolve tudo, né? Na verdade, se percebe a importância da natureza, a importância do respeito ao outro, a importância da diversidade, a importância de se trabalhar para acabar com as desigualdades, porque, veja, vou assim falar bem como economista mesmo, né? Se um determinado território, um país, ele não preserva as suas riquezas naturais, ele não respeita a diversidade do seu povo, ele só piora a desigualdade social, econômica, em todas as instâncias, ele está destruindo o seu mercado. Vamos falar bem assim, né, economista? Ele está destruindo o seu mercado. Quem vai consumir o que é produzido são aquelas pessoas, prioritariamente o mercado interno, né? E de onde vêm os recursos naturais para você produzir toda a riqueza que você gera no seu PIB, né? Especialmente, por exemplo,
o agronegócio, vem da natureza. Se a gente devastar toda a natureza, se a gente, por exemplo, continuar queimando a Amazônia, nós vamos gerar enchentes ou secas, porque a gente está desequilibrando o ecossistema. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele é muito importante também para quem acha que a economia é a principal dimensão. Mas para que a economia continue sendo tão boa, para quem acha tão importante, ele tem que cuidar do meio ambiente, sim, ele tem que cuidar das pessoas, sim, porque a economia ela não existe sem as pessoas e sem o meio ambiente. Eu dizia muito para os meus alunos quando eu dava aula de economia, se você tem todos os meios de produção, se você tem muito dinheiro, você tem uma empresa maravilhosa, cheia de tecnologia e tudo mais, mas você não tem um mercado consumidor capaz de consumir o que você produz, porque não tem renda, porque não tem acesso à qualificação para estar no mercado de trabalho mais tecnológico, e se você não cuida do meio ambiente, não vai adiantar nada você ter o maquinário mais moderno, você ter todo o dinheiro do mundo, você não vai conseguir ter de onde tirar o recurso natural e nem para quem vender. Isso assim, no básico da economia, né? Mas eu vou aqui estar no mercado financeiro. O mercado financeiro também despenca, se as economias não tiverem direito. Então, a economista falando, se a gente não cuida das 3 dimensões, a economia fale também, vai lá para baixo do mesmo jeito. Então, o desenvolvimento sustentável não é uma questão de ambientalista, é uma questão social, que garante a melhor qualidade de vida em todas as dimensões. A gente tem que cuidar de tudo, não adianta cuidar só de um lado, né? E essa questão política é uma questão política que vai ser resolvida de forma que nós estamos numa democracia, e eu sou a otimista. Eu acredito que a gente tem, sim, capacidade como povo de reverter o erro. Cometemos um erro como nação, vamos reverter. Agora eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Quem faz as coisas estarem um tanto quanto desgovernadas nesse momento que a gente está vivendo não é só um poder. Nós temos um legislativo que precisa ser revisto. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com quem nós vamos colocar no legislativo. Acho que esse é o nosso maior perigo, porque quem deixa as coisas, as políticas públicas, elas vêm, as leis, as políticas públicas, elas vêm do legislativo. O executivo sozinho não faz essa confusão, não. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa nossa escolha democrática, muito cuidado. E para além disso, vou repetir, hoje os atores políticos nos diferentes âmbitos governamentais e nas diferentes áreas de atuação, terceiro setor e na própria iniciativa privada, têm uma noção maior dessa complexidade da vida, tem a noção de que é preciso cuidar do meio ambiente, das pessoas, não adianta só a economia, né? Então, há uma parcela do poder público hoje em descompasso com o mundo, né? Em descompasso total, né? Uma parcela da população brasileira, que representa uma parcela da população brasileira que está cega, né? Mas a gente tem, sim, a condição política de mudar isso. Eu só acredito na mudança por meio da política e da escolha política, e depende de nós, todos nós, né? Tomara que eu seja contagiada por esse otimismo, porque eu não estou tão otimista assim. Eu estava antes, né, em 2016, eu estava de, não, isso não vai acontecer, aconteceu. Não, isso não vai, aconteceu, enfim. Mas eu espero que eu seja contagiada, sabe? Que realmente... Eu acho que a gente tomou um susto, e eu acredito que esse susto vai nos ajudar a não cometer mais erros, né? Eu espero, né? Mas eu sou a otimista, eu sei que sou. Tomara, né? Então, assim, as pessoas, né, que trabalham com bibliotecas, as bibliotecárias, os bibliotecários, se envolver, né? Quando fala nessa questão política, né, não tem como você trabalhar com advocacy bibliotecário para uma Agenda 2030 sem ter um envolvimento político. Então, se você é gestor de uma biblioteca, se você está trabalhando ali, além de criar uma série de programas, projetos, ações que possam auxiliar e possam ajudar a implementar de alguma forma, possam trazer alguma informação qualificada, né, de forma poderosa para essas pessoas, além disso,
trabalhar também como a professora Sueli acabou de falar há pouco tempo, né? Ela disse, nós estamos aprendendo algumas coisas, né? Aprender uma linguagem inclusiva, deixar de fora tudo aquilo que a gente aprendeu de antes, né? Bem antes, em que nós tínhamos uma linguagem, às vezes, que ia para o capacitismo, por exemplo, né? Os xingamentos, que isso fazia parte, isso era considerado normal. Não é mais. Então, é obrigação nossa, que sabe o que é, que tem a informação, é obrigação nossa trabalhar para que isso seja extinto, né? Para que isso possa, de alguma forma, ser distinto. Então, se chega alguém na nossa biblioteca, uma pessoa trans, uma mulher ou um homem trans, e você percebe, pergunte seu nome. Não peça um documento que você não sabe. Então, trate a pessoa como a pessoa quer ser chamada, né? Como a pessoa se sente, como a pessoa se vê. Então, isso são poucos, né? Não espalhem preconceito, seja ele racial, seja ele de gênero, seja ele qualquer forma, né, social, enfim. Trabalhem nesse sentido. Pode falar, Gi. Boa noite, gente. Foi tão falado, né, sobre essa questão da desigualdade social, e eu acho, assim, o marco temporal, né, que é uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia, e, assim, eu estava até pesquisando algumas coisas sobre isso, ainda não tenho um entendimento profundo, mas eu acredito, assim, caso seja aprovado, vai ser mais um aval para contribuir para a devastação de terras, né, para contribuir para as questões agrárias, os grandes produtores, os grandes... o grande pessoal do agronegócio, que eles têm aquele intuito, assim, mais de devastação de terras, mais de estar, assim, invadindo, não invadindo, mas, assim, ocupando terras. E eu acredito que com a saída, assim, dos indígenas dessas terras, que, no caso, eles não vão ter mais aquela prioridade, aquele poder, vai ser uma coisa, assim, eu acho que um retrocesso, no caso, né? A gente vai, assim, no caso... Se for aceito, a gente vai estar tirando essas terras deles, tirando as terras que pertencem a eles desde o início de tudo. E mais e mais a gente vai estar apagando aquela história, apagando a memória da população indígena. Na verdade, esse marco temporal é a coisa mais absurda dos últimos tempos, né? Assim, das invencionices sem sentido que esse grupo que está no poder tem inventado, né? Que algumas dão certo, mas outras não dão. E eu acho que é o caso do marco temporal. Eu não creio que vai passar. O relator do STF já divulgou hoje o seu parecer contrário ao marco temporal, é o mínimo, né? Então, eu acredito que o STF ele vai formar maioria contra, até porque a pressão está muito grande de fora do Brasil, inclusive, né? E hoje isso faz alguma diferença, pelo menos para o judiciário, né? Às vezes, alguns setores não levam tanto isso em consideração, mas o judiciário ele leva. E eles sabem, a questão ambiental hoje, ela está fazendo o Brasil perder mercado, viu? Os grandes produtores, os responsáveis, aqueles que realmente atuam no mercado internacional, eles estão ressentidos de toda essa loucura, né? Essa questão ambiental, como vem sendo tratada pelo governo federal, principalmente, ela não tem agradado aos investidores internacionais, ela não agrada à governança global, ela não agrada aos grandes produtores locais também não. E o STF, eu entendo, pelo que eu pude perceber do que eu conversei com as pessoas, especialmente lá em Brasília, tende a ser contrário ao marco temporal, mas assim, a pressão é muito forte para que eles realmente não titubeiem, né? Então, eu acho que já foi um passo muito, muito importante. O relator, que é o Fachin, já deu o parecer dele contrário ao marco temporal. Então, assim, acho que é já meio caminho andado para essa loucura acabar, né? Mas isso porque há uma mobilização muito forte, e assim, a coisa está tão tensionada que não dá mais para brincar não, sabe? Tem que se posicionar fortemente a respeito daquilo que é correto, né? E eu acho que o STF não pode brincar nessa hora, não. Eu entendo
e acho que já temos um bom caminho, que o relator votou contrário a essa doidice, né? Então, acho que vai dar certo, espero, né? Porque é tudo isso que você disse, né? Além de tudo, é um desrespeito aos verdadeiros donos dessa terra, né? Que são os indígenas. Já basta tudo que nós fizemos, né? Cleide, eu não sei até que horas você pretende ir, né? Mas... Não, a gente está se encaminhando para o final. Só, eu acho que não tem mais ninguém. Deixa eu olhar aqui no chat. Não tem perguntas. Então, é isso, é agradecer muitíssimo por essa aula, né, por esses ensinamentos, e sempre que eu precisar, eu vou dar aquele help, viu? E eu vou estar sempre feliz de participar. Nossa. Fico muito, muito feliz mesmo. Você nem tem ideia da felicidade que você me deu de me convidar e de me permitir participar com vocês dessas conversas. Mas a felicidade foi recíproca, porque eu estou, na verdade, iniciando os estudos nessa questão, iniciando os estudos voltado para a questão da biblioteca, da biblioteconomia, né, como Gigliola está dizendo aí, a aula foi maravilhosa, e foi mesmo, foi excelente, porque das pessoas que eu conheço que mais sabe sobre o assunto, né, que chegou aqui, foi quem fundou, quem criou o curso de mestrado em desenvolvimento regional sustentável, que trouxe para cá toda essa questão. A professora Sueli foi nossa professora aqui, infelizmente a gente está perdendo, a gente já perdeu vários docentes, né, por estarmos em uma unidade do interior, eu acredito também, né, mas em um campus do interior. Mas a gente já perdeu muita gente, muitos docentes comprometidos com a instituição, já foram, mas enfim, também recebemos uns tantos outros novos, e eu acredito que tudo caminha e tudo dê certo. E para mim foi uma honra tê-la aqui, e vai ser aquela coisa, eu estava dizendo para outro professor, amigo meu, né, ele disse assim, pode me procurar, viu, quando você precisar. Eu digo, não diz isso não, que eu aperreio, eu sou aquela que aperreia mesmo, de verdade. E aí eles, não, pode aperrear, não tem problema não. E eu sou assim, eu com certeza, eu vou aperrear e vou precisar de alguma coisa, enfim, e eu farei novos convites. Eu fico mesmo à disposição e fico com alegria, né? Infelizmente, eu tive que sair daí, não era minha intenção sair do Cariri de forma nenhuma, levei minha vida toda para ir, mas eu tive muitos problemas, né? E aí tive que vir também para cuidar dos meus pais, enfim, né? São as circunstâncias que a vida nos colocam e a gente tem que seguir. Mas continuo sempre à disposição da universidade, a UFCA no coração sempre. E acho que esse assunto, essas questões que a gente conversou hoje aqui, elas são pertinentes em qualquer momento, né? Então eu fico sempre, de repente, pensar em coisas conjuntas, eu estou sempre à disposição e fico realmente muito feliz de poder compartilhar com vocês, de crescer na parceria sempre. Obrigada, professora.